Queridos, recebam todos a paz do Senhor. Amém. Muito bom poder voltar deste dia a esta casa. Quem esteve pela manhã aqui? Quantos foram edificados? Eu não tenho dúvidas de pelo menos uma verdade, de que o mesmo Deus se faz presente entre nós. Uma outra verdade que eu não tenho dúvida é de que a palavra é a mesma, ela é viva e eficaz. Então, resta-nos continuarmos a nossa entrega, acreditando de que Deus fará algo novo em nós. Eu quero compartilhar uma palavra essa noite, no livro do Gênesis, capítulo 22. Essa palavra vem queimando ao meu coração, também já há alguns dias, e eu quero compartilhar com vocês. Capítulo 22 do Gênesis, do verso 1 ao 9. Bem dizer a Deus pela vida do nosso apóstolo Edilson, sua esposa, Régia, Deus abençoe. Do amigo pastor Samuel, sua esposa, pastora Neide, a pequena Liz. E continuar rogando orações a esta casa, por mim, pela minha família. Minha esposa Renata está ali com a Lara e o Levi. Gênesis capítulo 22, verso 1 a 9. Se você achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. E aconteceu depois destas coisas, que provou Deus a Abraão, e lhe disse: Abraão, e ele lhe disse: eis-me aqui. Disse Deus: tome agora o teu filho, teu único filho, Isaque, aquele que você ama, e vai-te até a terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, bem cedo, e pôs sela em seu jumento, tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque, seu filho, partiu a lenha para o holocausto, levantou-se e foi até o lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: ficai aqui com o jumento, pois eu e o moço iremos até ali. Havendo adorado, tornaremos a vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto, pô-la sobre Isaque, seu filho, e tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e seguiram juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e lhe disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E eis que continuaram caminhando juntos. Verso 9. Chegaram ao lugar que Deus havia dito, e edificou Abraão ali um altar, e colocou em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e o deitou sobre o altar em cima da lenha. E você diz: por favor, antes de você sentar, só se você pode, diga a alguém ao seu lado: você está amarrado no altar de Deus. Hoje é você. Muito bom. Pode sentar. Glória a Deus. Se for possível, quem está operando o som, me dá só mais 50 centavos aqui de voz, que a minha voz está indo embora. Então, por favor, aqui no retorno, eu agradeço. Quantos querem ouvir mais da palavra de Deus, diga amém. Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta. A história de Abraão é uma história que move o nosso coração. Abraão, sem sombra de dúvidas, aquele que aponta diretamente para o assunto fé. E existem algumas observações muito necessárias, introdutórias, para que possamos ter uma compreensão mais clara e óbvia daquilo que Deus tem a falar conosco essa noite. A primeira coisa a ser observada
é que se a escolha neste tempo de alguém estivesse nas mãos dos homens, jamais Abraão seria escolhido. Digo isso em virtude da origem de Abraão. Quando nós começamos a estudar a origem de Abraão e buscamos algumas referências, além de Gênesis capítulo 11, nós encontramos o livro de Josué capítulo 24, encontramos no livro de Neemias e também no livro de Atos capítulo 7, referências claras a respeito da origem de Abraão. Abraão cresceu numa casa onde o seu pai, Terá, desenvolveu como prática comercial a fabricação de imagens de escultura. Abraão cresce nessa casa, ele ainda se chamava Abrão, e ele vê o seu pai fabricando, fazendo, confeccionando imagens de escultura. Ele não só fabrica, há uma crença antiga entre os rabinos judaicos de que Terá, que é o pai de Abraão, também erigiu altares para estes supostos deuses criados. Por que eu digo que se a escolha fosse dos homens, Abraão nunca seria escolhido? Ora, como que Deus, ou como que alguém vai escolher, melhor dizendo, um homem para ser a representatividade de fé em um segmento onde um único Deus deve ser adorado, se ele cresce num ambiente acreditando e sendo instruído de que ele pode adorar a vários deuses? Jamais ele seria escolhido. A formação de Abraão é uma formação totalmente politeísta, é uma formação completamente de opções de deuses. Só que Deus não escolhe como o homem escolhe. Deus não vê da mesma maneira como eu, como você, enxergamos as coisas. Então Deus olha para Abraão, mesmo o vendo crescendo nesse ambiente pagão, crescendo nesse ambiente politeísta, de várias imagens, de vários deuses, e Deus resolve falar com ele. Eu costumo sempre tentar entrar literalmente na história para ter uma compreensão ainda mais clara. Então eu me coloco como se eu estivesse ao lado desse moço, ainda chamando-se de Abrão, e eu imagino a cena, ele ouvindo a voz de Deus. Isso está registrado em Gênesis 12, o que Deus fala. Eu imagino ele ouvindo a voz de Deus. O que Deus fala em Gênesis 12 a ele, verso 1, verso 2, verso 3, está escrito: e disse o Senhor a Abrão, primeiro, saia da sua terra, saia do meio da sua parentela e saia da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu te mostrarei. Primeira coisa que ele ouve na voz, o que Deus fala com ele, e eu entro nessa história e começo a tentar entender. Imagina o coração de Abrão, que cresceu numa casa, convivendo com várias imagens representando diversos deuses, e até então ele nunca ouviu a voz de nenhum deles. E agora, diferente do que ele está habituado, agora ele não vê nenhuma imagem, mas ele ouve uma voz. Eu começo a me colocar ao lado de Abraão. Eu começo a pensar que ele está procurando algo para que ele possa fazer a conexão à voz. Ele não sabe a cor dos olhos, ele não sabe a cor do cabelo, ele não sabe qual tipo de vestimenta que se tem, ele não sabe o tamanho, ele não sabe a forma, mas simplesmente ele ouve a voz. Deus é tão extraordinário que Deus está confrontando Abraão nesse primeiro momento e revelando a Abraão: você convive com muitas imagens de pseudo-deuses que nunca falaram, que nunca ouviram, que nunca se moveram, que nunca realizaram. Mas agora eu me apresento a você, Abraão, como aquele que é o Deus invisível mais real. Você não me vê, mas eu faço com que você me ouça. E essa voz diz para ele sobre 3 níveis de saídas. Quantos níveis? 3. Primeiro nível de saída é o nível de saída externa. A propósito, só para aguçar a sua curiosidade, desses 3 níveis de saída, Abrão só teve a coragem e a força de cumprir esse primeiro.
Os outros 2 níveis foram o próprio Deus que se incumbiu de arrancar Abraão. São 3 níveis. O primeiro é externo, o segundo eu costumo chamar de nível de saída intermediário, o terceiro é o nível de saída interno. Primeiro Deus diz: sai da tua terra. Me ajude, você já esteve comigo de manhã, sai da tua. Depois Deus fala sobre o nível intermediário: saia do meio da sua. E por fim, Deus trata sobre algo muito íntimo. Deus fala para ele: saia da casa do seu pai. O problema aqui não são os 3 níveis de saída a princípio. O problema aqui é sair para onde? Porque ouvir Deus requerer de nós, independente de quantos níveis sejam, e cobrar de nós uma saída, nós sempre iremos querer saber para onde iremos. E Deus está dizendo para ele que o lugar não tem nome. A propósito, Deus não revela para ele nem se o lugar é lugar. Deus diz para ele: vai para uma terra que eu te mostrarei. Foca na palavra mostrarei e perceba que está totalmente correlacionado com o processo de uma jornada. O que Deus está chamando a atenção de Abraão é: todos os dias, se você quiser saber o próximo passo, você vai depender totalmente de mim. Então você precisa sair confiando que a cada dia, olhe para cá, eu vou te mostrar um pouquinho de como e de onde eu quero te levar. Deus está convidando Abraão para viver uma vida contínua de relacionamento e de intimidade com ele. O grande problema é que nós somos ansiosos demais. Nós somos, eu creio, que a geração mais ansiosa que já houve. E eu acredito que, se Deus permitir uma próxima geração, ela será um pouco ainda mais ansiosa do que nós somos. E Deus está nos dando um choque de realidade e dizendo: comigo, diz o Senhor, ou você aprende a viver um dia de cada vez, ou você não vai conseguir desfrutar daquilo que eu tenho reservado para você. É um dia de cada vez. Só que, focando nos 3 níveis de saída, Deus diz para ele: sai externo, sai intermediário, sai interno. Você já percebeu? A Bíblia não está em ordem cronológica. Essa saída da terra está em Gênesis capítulo 11, verso 31. Essa saída acontece ainda liderada e coordenada por aquele que é o mais velho, é o pai de Abraão, Terá. Perceba, Deus disse: sai da terra, parentela, casa do pai. Quando você analisa Gênesis 31, você percebe que Abraão só teve a força, Abraão só teve capacidade até aqui para romper com o primeiro nível. Ele só conseguiu sair da terra. Isso me faz pensar e mexe com o meu coração e revela a mim que nós somos muito parecidos com Abraão, porque é muito mais fácil romper com tudo que é externo. É mais fácil mudar de cidade, é mais fácil mudar de rua, é mais fácil mudar de casa, é mais fácil mudar de emprego do que resolver os problemas que se tem dentro desses ambientes que eu citei a você. Então, é muito mais fácil romper com aquilo que é externo. Abraão rompe com a terra, mas Abraão está levando um parente e o pai. Ele rompe com a terra, mas está levando um parente e o pai. Deus não queria. Eu começo a fazer uma análise prática, apóstolo Edilson, e eu percebo que Abraão abreviou os dias do seu pai. Porque quando ele faz questão de carregar o pai e o Ló, perceba que eles saem, Gênesis 11, 31, quem está com a Bíblia aberta, eles saem com um destino traçado. O destino é Canaã. Esse é o objetivo principal dessa jornada. Nós vamos chegar até Canaã. Só que quando você viaja, quando você anda com muita gente, isso implica dizer que você poderá fazer paradas que você não programou. Porque quando você viaja só, pelo menos comigo acontece assim, acredito que com a maioria das pessoas, você faz uma programação das suas pausas, das suas paradas, sejam para abastecer ou atender às suas necessidades fisiológicas, ou até mesmo para passear, ver e viver alguma experiência. Mas quando você sai com muita gente, você programa parar daqui a 200 quilômetros, mas a 100 alguém quer parar. E como você está andando com gente, carregando pessoas, você se sente na obrigação de também parar. Esse é um problema.
Quando Deus chama você e quando Deus me chama para vivermos uma jornada com Ele, Ele está dizendo: olha, sou eu e você. Se você incluir algumas pessoas sem que Deus lhe direcione para tal, você incorrerá no risco de fazer pausas que Deus não aprova. Você incorrerá no risco de parar em alguns lugares que Deus não te direcionou. É o que acontece aqui. Eles caminham, e o objetivo era Canaã. Me ajude, o objetivo era? Só que de repente eles chegam num lugar chamado Harã. E quando eles chegam em Harã, todos vão convergir na ideia de que o lugar é bom. Cuidado, quando houver uma percepção conjunta de que o lugar é bom, consulte aquele que possa ter uma opinião diferente. Todo mundo disse, o Terá disse, a terra é boa. O Ló disse, tio Abraão, a terra é boa. O Abraão ainda disse, então vamos ficar por aqui. O objetivo era ir para? Não, me ajuda, o objetivo era ir para? Mas eles estão parando no lugar que Deus não direcionou. Além de levar quem não é para levar, estão parando onde Deus não mandou parar. Quando eles param, algumas coisas acontecem. Olhe para cá e reflita comigo. Primeira coisa que acontece é algo aparentemente muito bom. Eles começam a crescer, prosperar. São vários dias naquele lugar e eles começam a ganhar, a ter lucro. Ei, cuidado, porque nem todo crescimento tem aprovação de Deus. Existem crescimentos que são naturais e que são consequências de um trabalho ou de sementes que foram lançadas. Existem coisas que acontecem na nossa vida, e perceba, e saia daqui refletindo nisso essa noite, que é natural. Por exemplo, você trabalha 30 dias ao mês, cerca de 20 dias úteis, livrando alguns feriados que aparecem por aí, além dos nacionais, aparecem alguns estaduais e outros municipais. Enfim, você trabalha e no final do mês, ainda que você não seja um bom funcionário, o que você recebe? É natural. Isso não significa que Deus está te fazendo crescer. É natural. Se você chegou cedo ou tarde, se você cumpriu, bateu as suas metas ou não, final do mês você recebe aquilo que é seu por direito. Então nós temos um hábito de confundir o que é natural do ciclo com a aprovação de Deus. Então quando eles começam a crescer, quando eles começam a plantar e colher, a se desenvolver, a investir e ter retorno, eles disseram, aqui é o lugar. E se esqueceram da rota original. Porque o objetivo ao sair de Ur dos Caldeus era ir para... Que povo inteligente. Então eles param. Duas coisas vão acontecer. Primeiro, já que Abraão só saiu da terra e levou o pai e o parente, Deus disse, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é tirar de Abraão aquilo que ele não tem a coragem de romper. Eu vou pôr uma vírgula e eu preciso ser muito fiel ao que Deus me confiou essa noite. Cuidado com tudo aquilo que você coloca entre você e Deus. Vou falar de novo. Cuidado com tudo que você colocar entre você e Deus. Abraão colocou o seu pai entre ele e Deus. E aí desculpa a você que acha que não, mas é bíblico e é fato. Deus literalmente matou Terá. Porque a gente cria um Deus apaixonante e Ele é maravilhoso. E a gente acha que Deus só faz coisas que nos alegram. Só que o mesmo Deus que dá vida é o Deus que mata. Como Abraão não teve coragem de romper com o seu pai, Deus disse, vou ter que tirar. Já que você não tem coragem de abrir mão de quem eu disse para abrir mão, eu vou ter que quebrar esse elo. Eu vou ter que arrebentar com essa corda. E eu vou ter que tirar. Aí vem Deus e traz alguém ao domingo à noite do Confire para dizer a você, para falar comigo, tudo que você não tiver coragem de abrir mão por uma palavra que Deus te deu, Deus arranca. Deus não tem problema de cortar alguns cordões que Ele já te disse que estão te atrapalhando na jornada. Nessa noite Deus está dizendo, eu te chamei, e por amor ao que eu tenho com você, se é para cortar eu corto, se é para tirar eu tiro, e se for preciso matar eu mato, mas eu não perco você no meio dessa jornada que eu te chamei. Eu não perco você. Dá uma olhada para quem está perto de você, sorriso no rosto, diga para ele assim, não coloque nada e nem ninguém entre você e Deus. Nada, nem ninguém.
É pesado, mas é necessário. Olhe para cá, eu vou chegar lá. Tenha paciência comigo. Quando Deus literalmente mata Terá, e por isso que eu disse que se Terá fica em Ur dos Caldeus, ia viver mais, ó. Às vezes a gente coloca algumas pessoas para terem a vida, a história encurtada por conta das nossas decisões. Mas tudo bem. Deus tira Terá. Abraão entende. Preciso recalcular a minha rota. Qual era o objetivo? Então ele disse, vamos desarmar tudo. Está dando certo, diz Ló a ele. Está dando certo aqui, tio. Mas Deus não quer a gente aqui. Vamos tirar essa tenda. Vamos tirar a tenda. Vamos tirar a tenda. Mas tio, aqui está funcionando. Tira a tenda. Vamos voltar para a rota. Vamos voltar para o caminho. Vamos voltar para a jornada. Vamos voltar para a palavra. Vamos voltar para a direção. Vamos voltar para onde Deus disse que era para voltar. Deus trouxe alguém aqui e Deus está falando contigo claramente. O que mais eu vou precisar ter que tirar para que você volte para a rota? O que mais eu terei que arrancar para que você volte para o caminho? Essa é a noite de recalcular a rota e voltar ao caminho da jornada para o propósito que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Vamos lá. Abraão volta. E agora, Gênesis capítulo 12, não se perca. Ele está indo de volta para Canaã. Agora olha que coisa interessante, pastor Samuel. Verso de número 10. Isso aqui me impressiona. Gênesis 12, 10. Diz que Canaã estava, claro que eu estou aqui contextualizando e aplicando para facilitar a compreensão, com um outdoor na entrada da cidade. Estava escrito assim: não entre, estamos em crise, não temos comida e aqui não cabe você. Gênesis 12, 10. Havia fome naquela... Irmão, lembra, por favor. Lá em Harã, onde Deus matou o pai de Abraão, estava dando tudo? Estava prosperando, sim ou não? Estava crescendo, sim ou não? Você já parou para pensar? A cabeça de Abraão, ao chegar na entrada de Canaã com essa placa, não entre, crise, fome. Eu acho que Abraão, se agisse semelhante a mim, ou a alguns que talvez estejam aqui, ele ia dizer assim: eu acho que Deus errou na direção. Lá estava tão bom, estava dando tudo certo, estava funcionando tão bem, a gente estava prosperando, a gente estava crescendo, não foi Deus que me trouxe para cá. Só que eu preciso te lembrar, e por favor, pega essa palavra, e ao ouvir e receber, libere ao Deus da palavra a melhor adoração da noite. Entenda, Deus nunca disse a Abraão que a terra para a qual estava levando Abraão é que era a bênção. Deus nunca disse isso. Deus nunca disse: vai para uma terra que é bênção. Agora vamos ver, só para quem está ligado. Gênesis 12, verso de número 2. Disse o Senhor a Abrão: e farei de ti uma grande nação, abençoarei você, engrandecerei o teu nome, e tu... Quando ele chega de frente para Canaã, fome na terra, ele deveria ter pensado nisso. Deus nunca disse que a bênção é a terra. Deus disse que a bênção... Rafael, e o que isso implica? Se eu sou o portador da bênção, ainda que a terra seja seca, eu entro e Deus faz brotar mananciais de águas. Se Deus falou que eu sou a bênção, ainda que a porta esteja fechada, de frente a ela, o Deus que me faz carregar a bênção... Vou beber água enquanto você pensa. Dá uma olhadinha para quem está perto, diga: você é portador da bênção. Já percebeu que você, quando chega lá no seu ambiente de trabalho, alguém diz assim: nossa, rapaz, quando você está aqui é uma paz. Lá na sua casa, nas reuniões de família, alguém diz: quando você está presente é tão diferente. É porque o que você carrega tem poder de transformar lugares. O que você carrega tem poder de transformar ambientes. Alguém está pegando essa palavra aqui? Alguém está pegando? Então levante a sua mão direita comigo. Eu quero liberar essa palavra mais intensa. Deus está dizendo: valorize o que eu depositei em você. Você é portadora da bênção. Valorize isso. Valorize. Só que Abraão não entendeu isso. Meu apóstolo, quando ele chega de frente à terra, que ele vê que tem fome, diz o texto,
que ele resolve descer para o Egito. Coitado de Abraão. Aí ele vai para o Egito. Quando ele chega no Egito, presta atenção, presta atenção. O faraó botou o olho na esposinha dele. E o faraó disse assim: cara, o que ela é sua? Ele disse: minha irmã. Não vou entrar no mérito parentesco original para a gente ganhar tempo. É minha irmã. O faraó disse: então vamos fazer o seguinte, ela vai conviver com a gente lá no palácio e eu vou te dar presentes. Quem aqui gosta de receber presente? Não minta, você está na casa de Deus? Muito bem, coisa boa. Presente é bom, sim ou não? Só que esse texto vem me ensinar que nem todo presente é de Deus. Tem gente que tudo coloca aquele adesivo, né? Presente de Deus. É moto, é carro. Quando tem uma conquista, bota lá no Instagram, no Facebook, não sei se alguém ainda usa aqui, mas bota lá, presente de Deus. Cuidado, porque Faraó também dá presente. Quando ele recebe esses presentes, você vai entender isso, entre os presentes tem uma serva chamada Agar. Pegou? Agar até hoje dá trabalho à nação de Israel, lá na faixa de Gaza. Então tem presente que não é bom nem desembrulhar. Vou falar de novo, tem alguém que entrou aqui e precisa ouvir isso. Cuidado para você não tratar como presente de Deus aquilo que foi Faraó que te deu para atrapalhar a tua jornada. Ele recebe o presente, acha que está tudo bem, mas aí você conhece a história. Quando vem à tona que Sara é a esposa dele, ele é expulso do Egito. Lembra dos 3 níveis? Sai da tua, sai do meio da tua e sai da casa do teu. Da terra ele saiu sozinho, sim ou não? Do pai Deus tirou, mas aí ele ainda resolveu carregar o Ló. O Ló é gente boa, não tem problema você andar com Ló. O problema é carregar Ló para onde Deus não quer que você carregue. Eu acho que aqui não, mas na Bahia tem, por aí afora. Escute aqui com atenção. Gente que é especialista em carregar pessoas que Deus já lhe disse que não é para carregar. Eu não sei o que é que passa na cabeça de algumas pessoas, que Deus diz, rompe com Ló, e ele ou ela diz, mas é que meu coração é tão bom. Você quer ser melhor que Deus, né? Você quer ser melhor do que quem te chamou, né? Deus está dizendo, sai do Ló, rompe com Ló, e você diz, mas Ló é meu parente, eu amo tanto Ló, dá para amar de longe. Vou falar de novo, porque Deus está falando com alguém aqui, dá para amar de longe. Dá para ligar, mandar mensagem, dizer conta comigo, mas fica longe. Problema é que Abraão traz tão para perto, que tudo que Abraão recebe, compartilha com Ló. Ló se tornou um homem poderoso, sem ter a bênção sobre a vida. Vou liberar, quem tiver ligado, pega. Tem gente que anda com você, que não tem a marca, não tem a chamada, não ouviu a voz, mas por conta do que Deus derrama sobre a tua vida, ele ou ela está desfrutando. Só que aí, precisa romper com o 3º nível, para viver o que Deus tem, lá no texto que lemos. Só que Abraão não tem coragem, então olhe para cá, não se assuste, escute o raciocínio até o final. Como Abraão não tem coragem de romper com Ló, o que é que Deus faz? Vai lá nos pastores de ambos e deixa uma sementinha. E os pastores começaram a... Quando acontece uma briga, seja em família, ambiente de trabalho, a primeira coisa que a gente imagina é o diabo. É Satanás, pastor. Satanás está furioso, está uma confusão lá. Só que essa briga não foi Satanás. A única forma de fazer Abraão ter coragem de romper foi Abraão perceber que não dava mais para andar junto. Deus permite uma briga. Vou falar. Não se assuste se Deus permitir algumas brigas para te dar a coragem que te falta de romper com quem precisa romper. Abraão disse, não dá mais para a gente viver junto. Escolhe um lado. Se você for para cá, eu vou para lá. Se você for para lá, eu venho para cá. O Ló deu uma olhada nas campinas de Moabe, tudo verdinho, bonitinho, rapaz, tudo belo. Disse assim, ali é o lugar. O problema aqui, e aí prepara para você dar aquele glória bem forte, é que Ló e Abraão vão agora se apresentar como quem vive por fé e quem vive por vista. Qual é a diferença? O Ló vive por vista. Ele viu apenas o que é externo, o que está totalmente latente aos seus olhos, campinas verdejantes, mas ele não enxergou Sodoma e Gomorra no meio das campinas.
Quem vive por vista escolhe apenas pela aparência. Quem vive por vista escolhe apenas por aquilo que de uma maneira muito rasa seus olhos contemplaram. E quem vive por fé, antes de tudo coloca a cabeça no travesseiro e entende e espera Deus mostrar e lhe revelar sobre o que deve viver. Deus não te chamou para você levar uma vida vivendo por vista. Deus te chamou para você viver por fé. Viva por fé. Viva por fé. É tão real que Ló escolhe Campinas verdejantes, mas tem Sodoma e Gomorra no intro. Abraão vai para uma terra que por fora é tudo seco, mas tudo que plantou. Vou voltar lá só para ver quem está ligado, porque não é o lugar. Tem gente que sempre vai reclamar do lugar. Eu tenho que ir embora daquele lugar, eu tenho que sair daquele lugar. Deus te trouxe aqui para te falar: ô filho de Deus, para de murmurar do lugar e começa a reconhecer o que esse Deus plantou em você. Usa o que Ele te deu para transformar aquele lugar. Vou falar de novo, eu sinto o peso dessa palavra. Usa o que Deus te deu para você ser o agente de transformação naquele lugar. Abraão vai para essa terra tão difícil e a história vai seguindo. Não sei se você já percebeu, mas de Gênesis 12:1, pastor Samuel, Deus só volta a falar com Abraão depois que o pai morre e Ló sai de perto. Tem gente que está vivendo o silêncio de Deus porque não teve coragem de viver os princípios de Deus ainda. Você não quis obedecer o que Deus falou, quer que Deus fale com você, acha que Deus tem que se submeter a você, é você que se submete a Deus. Depois que Ló sai de perto, Deus fala. E o que Deus fala para ele? Vamos para Gênesis 15, rapidinho, eu tenho que chegar no 22, mas Deus está me levando a uma dimensão e eu preciso entregar tudo que Ele me deu aqui. Gênesis 15, Abraão está preocupado, dentro da tenda. Abraão está questionando: Senhor, está difícil, eu não tenho filho. Aí Deus aparece para ele, Gênesis 15, prepara, vai aquecendo a garganta para você liberar um grito de glória. E Deus aparece para ele, e Deus vai falar a Abraão 3 coisas, quantas coisas? Primeira coisa que Deus diz para ele é: não temas. Segunda coisa, Deus diz a ele: eu sou a tua proteção, ou o teu escudo. Terceira coisa, Deus diz: eu sou o teu maior galardão. Você tem noção do que é receber uma visita de Deus e Deus te falar: não tenha medo, eu te protejo e eu sou a sua maior recompensa? Eu também daria glória a Deus, mas olha o texto aí. Abraão reclamou, Abraão achou ruim. Abraão disse assim: Senhor, não quero saber de escudo, muito menos de galardão. Eu quero saber, cadê meu filho? Porque nós somos representados em Abraão. Você entra no culto, Deus diz: eu sou o que você tem de melhor. Você sai do culto dizendo assim: Deus não falou comigo. Você vai para o culto e Deus diz: você escolheu a melhor parte, me adorar. Você sai do culto dizendo assim: o culto não prestou, Deus não falou comigo. Esse é Abraão. Aí Deus vai dizer a ele: já sei, o que é que eu faço? Você está reclamando, né, cara? Faz o seguinte, Gênesis 15, verso de número 5, por favor, olha o texto. Está escrito: então o levou para fora. Fora da onde? Da tenda. Porque essa sua tenda está atrapalhando você enxergar o que Deus tem para você. Essa sua tenda está atrapalhando você vislumbrar o que realmente Deus já disse que tem na sua história. Essa tenda está te levando a viver uma vida de incredulidade, uma vida de dúvida, uma vida distante do que Deus tem. Só que hoje Deus te diz: eu te tomo pela tua mão, eu te arranco dessa tenda, eu abro os teus olhos para você ver o que eu tenho com você. Vem cá, levou para fora. Aí Deus diz para ele: olhe para cima e conte as estrelas, se é que você as pode contar. Eu sempre preguei assim, né? Acho que todo mundo que prega já falou isso. Que Abraão olhou para o céu, 1, 2, 3, 4, me perdi, voltei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, opa, me perdi, Jeová, voltei. Só que aí a gente lê Gênesis 15, verso de número 12. Se você não der um glória, depois do que eu vou ler aqui, eu vou fazer apelo para os evangélicos. Gênesis 15, 12. No mesmo momento que Deus manda ele olhar para cima, olha o que diz o verso 12. E pondo-se, opa, tem um problema no texto. Se o sol está se pondo, quando Deus mandou ele olhar para cima, era o quê?
Era dia ou noite? Era dia. O sol está se pondo agora. Imagina Deus olhar para você e falar assim: olha para o céu. Aí você olha para o céu, é 10 horas da manhã, e Deus diz: conte as. Você vai dizer o que para ele? Vai dizer o que para ele? Não tem. Não tem. Não existe estrela, é verdade? Não, há uma diferença entre não ter e não existir, entre não ver e não existir. O fato de você não enxergar as estrelas durante o dia não significa que elas não... Opa! Abraão, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contar. Não dá, está de dia. Pois é, você está me perguntando sobre o seu filho, você não vê, mas ele... Não é porque você não vê que não exista. É que não é o tempo de ver. Deus te trouxe para te falar: calma, Abraão, é real. O meu propósito, o meu plano, a minha promessa. Daqui a pouco o sol se põe e você vai ter a dimensão do que eu reservei para você. Tem alguém crendo nisso? Que tem uma palavra de adoração para Deus essa noite? Abraão, alegra o coração. Deus está falando com alguém aqui. Alegre seu coração. É real o que Deus tem. Mas eu não estou vendo. Calma, não é o tempo. Passa-se o tempo. Você conhece a história. Gênesis 18, estou chegando lá. Abraão está em casa, sentado na porta da tenda, lá na região dos Carvalhais de Manre. Gênesis 18, 1. No maior calor do dia. Qual é o maior calor do dia no nosso relógio, nosso horário? Meio-dia. Pensa você, meio-dia lá em Irecê, 42 graus, sentado na porta da tenda. Isso é um ato de alguém que está o quê? Pelo menos duas coisas: ou preocupado ou ansioso. Ninguém vai sentar na porta de casa meio-dia, irmão. Isso não está normal. Isso é um ato de alguém que não está bem. Abraão está com o coração preocupado. Já faz um tempo que Deus apareceu em Gênesis 15 e até agora nada do filho. De repente Abraão levanta os olhos. Se você não vier comigo nessa adoração, ele levanta os olhos. Lá na terra dele, vem entrando 3 homens caminhando. Até então isso parece algo normal. Só que Abraão toma uma atitude que me encanta. Ele levanta da porta da tenda, vai correndo, se ajoelha aos pés dos 3 homens que não tem crachá, não tem farda sobre de qual lugar estão vindo, e não falaram nada. E ele diz assim: não passem sem antes pousar na minha casa. Isso mexeu comigo, porque de acordo com o teu nível de guerra, você tem que aprender com Abraão. Existem pessoas, sinais que acontecem, que já passaram por você e você não viu. Então é melhor você valorizar a todos, até que perceba qual é de fato o sinal de Deus, do que você ignorar e passar aquele que é de Deus. Abraão se prostra e diz: fica comigo. Abraão diz: senta aqui debaixo desse carvalhal de aqui, senta aqui. Sara, meio-dia, que horas que era? Quem que é casado, homem, levanta a mão aqui. Muito bem, muito bom. Os que não são casados, levante a mão. Quem não é homem, varão, Deus vai te dar aí um casamento, viu? Todo jeito você vai casar. Se não for aqui, casa nas bodas do cordeiro, mas dá certo. Bora lá. Os varões casados, quando você chega assim para sua esposa, meio-dia, fala assim: amor, estou chegando aí com 2 amigos. Problema. É problema, é ou não é? E com 3. Ele vai lá e diz: Sara! Se fosse baiana, lá da região de Salvador, morei lá por muito tempo, ia dizer assim: bota mais água no feijão. Chegou visita. A Sara, eu acho que Sara era minha valente. Ela deu risada na cara do rapaz profetizando, imagina. Eu acho que Sara não gostou muito. Só que Abraão, para amenizar, disse assim: vá cuidando aí em casa, que eu estou indo no rebanho pegar um cordeiro, vou pegar o melhor que tem, já vou dar uma ordem para alguém preparar, já pedi a outro para pegar água fria, e eu vou cuidando aqui enquanto você vai no seu tempo. Eu parei para pensar: os 3 homens ainda não disseram? Por que Abraão está fazendo isso, gente? O nível de batalha é tão alto, que Abraão diz: só pode ser Deus. Uma hora dessa,
Uma hora dessa, oh glória. Aí Abraão se ajoelha, vai lavando os pés, servindo o pão, servindo o bolo, servindo comida. E enquanto, se você não pegar isso aqui, enquanto Abraão serve, um dos três resolveu abrir a boca e disse assim: cadê Sara? Ele diz: está lá dentro. Fala para ela que daqui a o tempo determinado voltaremos e ela estará segurando nas mãos. Você recebe essa palavra? O nosso problema é que a gente está parando de servir porque não está vivendo aquilo que gostaria de viver. Porque você ainda não tem o que gostaria, porque você ainda não chegou onde gostaria, você está deixando de servir. Aprende com Abraão essa noite. Abraão não sabe quem é, não ouviu nada, não sentiu nada, mas Abraão diz: só tem uma forma de mover o coração de Deus. Enquanto eu sirvo, Deus se manifesta. Enquanto eu sirvo, Deus se revela. Enquanto eu sirvo, Deus fala. Deus está falando com você essa noite. Não pare de servir. Dá uma cutucadinha em quem está perto e fala baixinho assim: não pare de servir não. É porque tem gente que diz: não vou mais, vou entregar, não vou mais fazer, vou parar. E o que foi? Deus não me responde. Olha só, que coisa, a última Coca-Cola do deserto. Continua servindo. Continua servindo. Quando você menos esperar, Deus vai te responder. Tempo determinado, gestação 9 meses. Só que tem um problema: Sara já era velha, havia cessado o costume das mulheres, não tinha possibilidade humana de gerar. Só que quem falou? Quem falou? Muita gente para pouco Deus. Quem falou? Você acha que Deus está preocupado que você não tem mais força? Você acha que Deus está preocupado que você não tem mais condição humana para viver aquilo que Ele disse que você viveria? Você acha que Deus está preocupado com a sua limitação? Eu vim pregar essa noite que independente da sua condição ser favorável ou não, a promessa que Deus te fez está de pé e haverá de se cumprir na sua história. Levante a mão direita comigo, por favor, que eu quero profetizar algo. Levante a sua mão direita bem alto, bem alto, bem alto. Deus está dizendo: se a sua condição não é favorável, se as suas forças se esvaíram, hoje eu renovo a promessa e eu te digo: descanse, porque eu não sou homem para mentir e nem filho do homem para me arrepender. Quem crê nisso, fecha a mão e libera o grito de glória mais alto essa noite. Parti para o capítulo que li. Nasceu o menino, você conhece a história. Capítulo 22, o menino está crescido. Provavelmente, historicamente, tem de 10, entre 10 a 16 anos, não dá para precisar. Aí Deus resolve falar com ele de novo. Irmão, vou te falar uma coisa para vocês. Deus fala umas coisas, dê graças a Jesus. Deus fala umas coisas que algumas vezes nós realmente achamos que não é Ele. Olha o que Deus disse para Abraão. Como é teu nome, meu tecladista? Vinícius. Deus fala assim, Vinícius, para ele: Abraão, sim, Senhor, estou aqui. Pegue o seu filho. Pegue o seu. Nesse momento, quantos filhos Abraão tem? 2. É porque eu passei a história, porque se eu for pregar aqui, vai ter que ser uma conferência, cada momento falando só sobre uma parte. O Ismael, lembra do Ismael? Filho de quem? O presentinho que não é de Deus. Deus diz para ele: pegue o seu filho. Só que Deus vai dizer assim, meu apóstolo: o seu único. Ué, mas ele tem 2, pastor. Sim, só que Ismael no capítulo 21 foi mandado embora por uma ordem de Deus e não faz parte do ciclo da promessa. Então para Deus só resta: tome o seu filho, o seu único filho. Deus ainda deu o nome. Qual é o nome do menino? Isaac. Aí Deus completa: prepara, eu estou chegando onde Deus quer que eu chegue. Aquele que você ama. Olhe para cá, porque o que eu vou te falar agora pode ser algo que você não gosta, mas você precisa ouvir.
Deus nunca vai te pedir algo que você não tenha envolvimento. Nunca. Deus vai falar para você assim, olha, um exemplo, tá? Me dá essa folha de papel. Isso aqui para mim tanto faz. Toma, Deus. Aquilo que o seu coração está mais entregue é o que Deus pede. Porque a ideia de Deus aqui é entender se o seu coração está mais nele que te deu o que você mais ama, ou naquilo que você mais ama e distante daquele que te deu. Então Deus diz, me dá Isaac, seu filho que você ama. Mas como que o Senhor quer ele? Eu quero que você vá até a terra de Moriá. Foca nisso. Deus nunca disse que o nome do monte é Moriá. Deus disse que o nome da terra é Moriá. E Deus faz questão de falar o seguinte: vai até a terra de Moriá, e lá eu te mostrarei sobre qual dos montes você deve me sacrificar. É que a gente lê com pressa, aí pega, só lê Moriá e monte, diz Monte Moriá. A terra de Moriá tem vários montes. Deus falou sobre, presta atenção, sobre a terra, mas o monte, Deus fala para Abraão, eu só te digo quando você chegar. Já percebeu que Deus nunca conta tudo? Lembra de José? Deus deu quantos sonhos a José? 2. Em algum dos sonhos Deus mostrou ele sendo odiado pelos irmãos, vendido pelos irmãos, caluniado lá no Egito, indo parar numa prisão. Se Deus mostra, ele ia falar, manda ajudar, estou fora. Ou nada. Deus nunca vai te contar tudo. E para você melhorar ainda essa adoração, escute aqui, Deus é especialista em mostrar a promessa e ocultar o processo. Porque se Deus te mostrar o processo, Ele sabe que você não encara. Se Deus falasse para você, só sobre o que você já viveu até hoje de doloroso no processo da sua vida, você ia encarar essa vida? Você ia falar, Deus me muda de família, me leva para outro trem que não vai dar. Só que é que Deus faz, se você não vier comigo na adoração está ruim, hein? Deus pega a promessa e te mostra, falei isso aqui que eu tenho para você. Aí você diz, nossa, e vai dar certo? Deus diz, confia. Aí você vai com isso na mão, presta atenção, com isso na mão. Primeiro tombo que você toma, você diz, vou desistir. Aí Deus diz, olhe para. Aí você diz, eu acho que vale a pena. Aí você caminha mais. Toma outra pancada. Você diz, não aguento, não suporto, vou parar. Aí Deus diz, olhe para. Você diz, eu acho que por essa promessa vale a pena. Aí você vai capengando, se arrastando. E toda vez que você pensa em parar, você olha. Deus usa a promessa para nos motivar a continuarmos. Vai andando, vai seguindo. Eu estou falando, e Deus está falando precisamente com alguém aqui. Você está pensando que tudo que você viveu foi para te fazer parar? Foca na promessa, foca no propósito, foca no que eu te revelei. Aí Abraão, o senhor quer meu menino na terra, o lugar o senhor me diz na hora, digo na hora. Está bom. Aí Abraão vai entre os seus servos. Você acha que Abraão tinha 2 servos só? Abraão era riquíssimo, milionário, bilionário. Abraão era. Ele foi lá e escolheu apenas. Meu apóstolo, eu preciso falar isso aqui. Tem gente que não vai gostar muito não, mas eu preciso falar. Sabe qual é o seu problema? E o meu às vezes? É que a gente quer escolher todo mundo para andar com a gente. Todo mundo. Eu não sei como é que vocês falam aqui, mas eu morei muito tempo em Salvador, então eu tenho algumas coisas do pessoal de lá. Tem gente que só sabe andar de galera. Irmão, vamos orar. Rapaz, chama o fulano, a Maria, o João, o Pedro, o Paulo, o Tiago, chama Samuel, o Rafael, chama o Edilson, chama o Sama, todo mundo. Não, irmão, eu chamei você. Vamos orar nós 2. Você fala assim, fulano, vamos para a praia. Rapaz, é bom, eu lembrei aqui, o pastor Samuel quer ir para a praia também. Vamos comigo, pastor Samuel. Aí ele lembra do apóstolo Edilson, vamos com a gente. Não, irmão. Andar de galera é complicado, porque um gosta de hambúrguer, outro de pizza, um de comida japonesa, né? Um de carne, de churrasco, o outro quer outra coisa, o outro não gosta de comer, não está jantando à noite, está fazendo jejum intermitente, o outro só bebe água com gás, o outro só bebe água tônica, o outro só bebe Coca-Cola. É uma promoção. Abraão entendeu, para o mover de Deus, escuta que eu estou chegando lá, para o mover de Deus em terra de Moriá, eu não posso levar todo mundo. Então ele vai lá e seleciona, Vinícius. Fala para quem está aí do teu lado, aprenda. Não, fala com fé, diga aprenda a selecionar
quem vai com você. Amar, ame a todos. Caminhar, caminhe com alguns. Não, pastor, mas é porque eu sou muito extrovertido. Fecha os dentes, como dizia minha mãe. É porque todo mundo quer andar comigo. Você é carro, é Uber? Aprenda a selecionar quem vai com você. Abraão disse, eu tenho 2, que dá para ir essa jornada. Você e você, vamos comigo. Isaac, acorde, meu filho. Aí agora chega no ponto auge, para que eu caminhe para orar por você. Abraão disse assim aos seus servos, prepara a lenha. Sim, senhor. Acordaram cedo, cortaram a lenha. Isaac, presta atenção, acende o fogo. Acende o quê? Eles acenderam o fogo no monte ou em casa? Em casa. É porque tem gente que diz assim, eu estou indo lá para o Confário para acender o fogo da minha vida. Aí vem, volta para casa, o pastor Samuel diz assim, não gostei, o pregador não foi do meu agrado, não acendi o fogo. Aqui não é lugar para acender fogo. Aqui é um aglomerado de pessoas que já estão... Pastor, mas eu não sou evangélico. Essa parte não foi para você. Olha para cá. Prepara o fogo, prepara a lenha, amarra tudo direitinho, toma um animal de carga, popularmente no Nordeste, um jegue, coloca tudo em cima do lombo e vamos na caminhada. 3 dias andando, ei, e ainda não chegou. Pensamento meu, crítica textual, bota na minha conta. Eu penso que o Isaac está, ô pai, o Isaac é adolescente, tá? Ô meu pai, não chega não. Que culto longe, não dá para ter esse culto lá perto de casa. Um dos servos, quem sabe, meu senhor, vamos dar uma parada. Aí olha o que Deus faz. Se você não liberar um grito de adoração, porque está escrito aqui, está ruim. Olha o que Deus faz. Capítulo 22. Deus, no verso de número 3, ele está saindo. No verso 4, ao terceiro dia, Deus abriu os olhos de Abraão. E ele viu o lugar de longe. Você acha que isso está escrito por acaso? Deus está falando assim, toda vez que você pensar em parar, eu vou abrir os seus olhos e te mostrar o que eu reservei para você. Todas as vezes, Deus se utiliza de estímulos, e aqui é um desses momentos. Aí alguém, sempre tem um crítico, você tem algum amigo que é o mais crítico de toda hora ele tem que dar um pitaco negativo de uma coisa? Eu tenho uns 2 assim. Eu penso que se tivesse algum naquela caminhada, ia dizer, está vendo, mas está longe. E você, que não vê nada? Porque tem gente que tudo quer dar uma opinião. É longe, mas eu estou vendo, e isso me faz ter vontade de porque eu já estou vendo. Eu não sei se você pegou, mas é profético. Deus está dizendo, se prepare, porque eu já estou te mostrando, está logo ali. O que eu reservei, está logo ali. Abre os teus olhos, porque o que eu tenho... Ele viu. Chegou no pé do monte que Deus apontou. Abraão olhou para os 2 servos. Tem gente que não vai gostar muito não, mas vamos lá. Chegou no pé do monte, olhou para os 2 servos e disse assim, vocês 2, como é teu nome, meu batera? Toca numa classe, meu Deus do céu, como é teu nome? Ruger? Guga, muito bom. Guga, no pé do monte, o Abraão disse para os 2 servos assim, Guga, fiquem aqui. Você está de brincadeira, caminhar 3 dias, chegar no pé do monte que Deus disse é aqui, e ficar embaixo, sabe por que tem gente que ainda não viveu a experiência que Deus tem? Porque está levando para cima do monte quem Deus nunca disse que era para subir, pelo simples fato de não saber pôr limites. Vou falar de novo, não saber pôr limites às pessoas que caminham com você. No pé do monte, Abraão disse, o lugar de vocês é aqui. Tem um detalhe,
Vocês vão ficar cuidando do jegue. Mas meu senhor, a gente precisa subir para te ajudar. Não, no culto eu não preciso de ajuda. E como que o senhor vai levar a lenha? O Isaac está aqui. Vem cá, Isaac, meu filho. Colocou a lenha nos ombros do Isaac. Cerca de 10 a 16 anos. Pensamento meu. O Isaac dizendo, pai, está pesado, é para subir essa ladeira com isso? É. Porque Deus está nos chamando para viver uma experiência de altar. E experiência de altar para viver, tem que ter coragem de assumir o peso da responsabilidade. Aí vem o melhor. Pega o fogo e o cutelo e vamos subir. Que coisa linda. Porque o fogo acendeu em casa. Chegou no pé do monte, o fogo continuava. 3 dias depois, e o fogo. O cansaço não apagou o fogo. Os momentos de incertezas não apagaram o fogo. Os momentos de dúvida não apagaram o fogo. Deus está falando com alguém aqui. Faça de tudo para na sua caminhada não deixar o fogo apagar. Lá vai. Subindo. Na subida, Isaac disse, pai, eu vejo que nós temos lenha, até porque está pesado, está em meus ombros. Eu vejo que nós temos cutelo e vejo que nós temos fogo. Só que tem um detalhe, pai, eu conheço de culto, de sacrifício. Eu estou vendo que está faltando cordeiro. Abraão poderia ou não responder? Fala para mim. Poderia. Deus nunca disse que ele não podia falar nada. Abraão poderia dizer assim, o cordeiro é você, bebê do pai. Só que Abraão sabe, e aqui é uma revelação de Deus. Tem alguém que entrou aqui hoje, de tudo que ouviu, se você guardar isso, uma chave vira na sua vida. Abraão ensina o seguinte: nós não estamos preparados para ouvir certas coisas de Deus em todos os momentos. Se Abraão fala, pastor Samuel, o cordeiro é você, você acha que Isaac ia continuar esse negócio? Ô, irmão, um garoto de 10 a 16 anos ouviu o pai falar, é você que vai ser sacrificado. Era lenha para um lado, fogo para o outro. Hashtag partiu, o papai endoidou. Vamos embora. Agora olha o texto. Já que Abraão não pode ou não deve falar que o Isaac é o cordeiro, Abraão dá uma resposta. Abraão diz, o cordeiro de Deus, para si, Deus proverá. Essa é a resposta que Isaac quer ouvir? É? Isaac quer saber cadê? É a resposta que ele quer? Mas é a resposta que Deus tem para dar. Você entrou aqui hoje, está aqui embaixo ou na galeria, e Deus fala com você, se eu te der a resposta que você quer, você não tem estrutura para permanecer. Como o meu objetivo não é fazer você desistir depois de uma resposta, mas permanecer, ainda que seja silêncio, eu não te digo o que você quer, mas eu te digo aquilo que vai fazer você continuar na jornada. Deus jamais te responderá para te perder. Não vai. Deus conhece a tua estrutura. Então, olha o texto. E continuaram subindo juntos. Chegou em cima do monte. Abraão prepara o altar. Provavelmente primeiro pedras. Limpa tudo direitinho. Não pode fazer degraus de maneira como escultura. Tem que ser tudo natural. O Ministério do Louvor já pode preparar aqui, tá bom? Tudo natural. Preparou tudo direitinho. Desamarrou a lenha e diz para o Isaac, filho, foca nisso, tá? Filho, junta as mãos. Junta o quê? Não, fala mais forte que eu cheguei no final, a gente já vai embora comer. Ó. Junta as? Pastor, mas isso não está escrito. Mas é uma questão óbvia do sacrifício. Levou o cordeiro, tem que amarrar as patas dianteiras e traseiras. Como é um ser humano, não é pata, né? Então, junta as, tem que amarrar. Ó. Junta os pés, filho. O que mais me impressiona, para a gente liberar um grito de adoração, é que não há referência de Isaac perguntando, pai, por que isso? Pai, por que o senhor está me amarrando? Por que eu?
E eu fiquei incutido com isso. O que leva um adolescente a estar sendo amarrado pelo pai de próximo a um altar e não perguntar nada? Só tem uma explicação óbvia. Quem está amarrando? Quem está amarrando? Perguntar para quê? Se eu sei quem está me amarrando, é meu pai. Eu vou questionar para quê? Mão amarrada, pé amarrado. Pergunta por quê? Pergunta por quê? Mão amarrada. Você prepara esse coraçãozinho para receber isso, hein? É Deus dizendo assim: a partir de hoje, você não abraça mais o que quer, você não toca mais o que quer, você só abraça e toca aquilo que o meu altar. Você nunca parou para pensar naquele dia que você ouviu tanto desaforo daquela pessoa, e você com essa personalidade tão forte, sanguíneo, se fosse em outro tempo você tinha ido em cima, tinha batido, brigado, lutado, sabe-se Deus o que tinha feito. Você nunca parou para pensar o que foi que aconteceu que você não teve força para isso? O Senhor te amarrou com uma corda chamada Espírito Santo e você nem percebeu. Pega na mão de quem Deus colocou do teu lado. Eu preciso liberar isso. Diga assim: você não toca mais no que quer. Diga: você não reage mais como quer. Diga: você está amarrado no altar de Deus, controlado pelo altar de Deus. Quem recebe essa palavra e tem glória para dar. Vai preparando aí, no meu sinal vocês entram. Já vou fechar. Só que além de amarrar as mãos, também teve que amarrar. O que está acontecendo na cidade de Vitória da Conquista, esse final de semana, lá fora? Festival de pé. Quando se trata de pés amarrados, é Deus dizendo a você: você não vai mais onde você quer ir. Convenhamos, sinceridade total, sem hipocrisia. Humanamente falando, a gente não ia estar aqui, pastor Samuel, porque a natureza da carne impulsiona você a ir a ambientes que alimentem a carne. Tem gente aqui que se pergunta até agora: estava disposto a ir para lá e veio parar aqui, o que foi que aconteceu? Teve gente que estava com tudo pronto para o Confire, mas durante a semana algumas coisas aconteceram e você disse para o Senhor: eu acho que eu nem vou mais. E de repente muita gente começou a te mandar mensagem: olha o Confire. Você disse: meu Deus, que perturbação, eu não presto mais nem para ir para onde meu coração está querendo que eu vá. Aí Deus te disse: não é que você não presta, é que eu te amarrei com o meu Espírito Santo. Você não frequenta mais os lugares que a carne deseja, você não anda mais, não entra mais em lugares que quer, mas você só vai onde a corda chamada Espírito Santo. Fica de pé. Dá um giro aí pertinho. Procura 3 pessoas crentes aí do teu lado. Crente é a pessoa que crê que Jesus é real. Dá um abraço fraternal. Fala assim: nós estamos tudo amarrado no altar. Diga: nenhum outro lugar faz sentido para a gente mais.